Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Camila de Oliveira Loureiro, eu estudo Relações Internacionais na Facamp, Faculdade de Campinas, e a minha pesquisa ela se desenvolve através da questão do caso da França e a sua representação através de comunidades migratórias. Bom, a base da minha pesquisa ela se dá no ano de 1998, quando a França conquistou a sua primeira Copa do Mundo, vencendo, infelizmente, o time brasileiro por 3-0. Mas foi naquele título que se notou principalmente a presença de muitos descendentes de imigrantes como parte da seleção de futebol. E isso levou, consequentemente, também a entender como a própria identidade da sociedade francesa foi construída através do tempo e como ela gerou um debate muito forte dentro do país. Segundo o Instituto Nacional de Estatística e de Estudos Econômicos, em 2021, cerca de 11% da população francesa possuía pelo menos um dos pais nascidos em outro país. E com esse dado, a gente consegue muito evidenciar o título do país de imigração, que ele tem junto com alguns outros países europeus e faz com que esse Estado francês, no caso, ele tenha uma grande diversidade social, étnica, cultural, racial, dentro do seu próprio país, dentro do seu próprio território. E isso fica muito claro quando a gente analisa principalmente a forte presença de comunidades migratórias e de enclaves étnicos dentro das principais cidades francesas, principalmente quando a gente vê em Paris em si. Nesse sentido, a pesquisa ela busca analisar como essa realidade tem se relacionado com a ideia do direito ao retorno também, o qual é um princípio do direito internacional que foi estabelecido na Declaração Universal de Direitos Humanos e também no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e que define que qualquer pessoa tem o seu direito garantido de retorno ao seu país de origem. Esse princípio ele é tomado, ele é feito principalmente em relação às leis de imigração de alguns países de imigração, que visa facilitar, melhorar algumas burocracias e, consequentemente, encorajar mais a volta de seus cidadãos que estão dispersos pelo mundo por causa da imigração. Entretanto, a gente sabe que esse direito, na maioria dos casos, ele costuma ser muito complicado de ser aplicado, principalmente porque quando a imigração é feita através, por causa, né, por consequência de conflitos, guerras civis ou guerras externas, ou regiões que costumam não dar assistência suficiente em relação à saúde ou a condições básicas de vivência. Então, ele muitas vezes não é dado tanta importância para esse direito, mas também há essa dificuldade em relação a como a gente vai trazer as pessoas de volta em relação a essa região, esse lugar que eles saíram por questão de sobrevivência, muitas vezes. Então, as comunidades migratórias, elas costumam, obviamente, se fixar nos países de destino, na maioria dos casos. Porém, essas comunidades de imigrantes, elas, quando se tornam meio que parte constituinte dos países de destino, elas acabam gerando uma questão de falta de identidade tanto para si, mas ao mesmo tempo elas também geram uma nova identidade para esse país que costuma ser muito debatida. Nesse sentido, quando a gente analisa o caso francês, esses enclaves étnicos, essas comunidades migratórias, como elas se fixam geralmente, elas vão para partes principais, algumas comunidades fechadas, bairros, regiões mesmo, em áreas mais periféricas, então longe dos centros urbanos, longe dos centros de políticos, longe dos centros sociais, principalmente. E, além disso, como a gente sabe, é algo evidente, elas costumam sofrer muito com racismo, com preconceito e algumas disputas diversas dentro do seu próprio novo país ou seu país em que você nasceu em relação aos descendentes de imigrantes. Sendo atingidos, então, principalmente por discursos, até mesmo, ou até, na verdade, sobretudo, como a gente sabe, políticos que se baseiam em um tipo de supremacia branca anti-imigração, que costuma ser muito conservadora em relação ao que o país como o país aparenta para a comunidade internacional. Então, esses discursos eles costumam vir, sobretudo, da não aceitação por parte de alguns grupos sociais, como eu disse, como a gente sabe, no caso francês, a força do partido da Marine Le Pen, principalmente, que quase ganhou algumas eleições nos últimos anos. Então, essa não aceitação por parte desses grupos, dessa parte da sociedade, que busca uma manutenção do status. Então, essa questão da elite, essa questão do branco dentro da sua própria sociedade.
Então, isso resulta em atitudes, mas também discursos de ódios muito fortes e até mesmo contra os próprios franceses, esses novos franceses que nascidos na França, às vezes com um pai ou uma mãe que veio de um outro país, ou até os dois que vieram de outro país, mas se tornaram cidadãos franceses mesmo, cidadãos franceses, e isso resulta principalmente com essa ascendência relacionada à imigração. A gente percebe muito isso que aconteceu na questão do time de futebol, que gerou esse debate intenso, principalmente em 1998, dentro da França, em relação à identidade do país. Então, quando a gente nota a composição do time, a França em si, essa elite francesa principalmente, percebeu que não era mais representada apenas por jogadores brancos de elite, em o famoso europeu que todo mundo imagina, mas sim por um conjunto multicultural e multiétnico. E isso gerou muitas divergências, muitos debates, muitos choques para muita gente dentro do país. Então, por isso, essa comunidade francesa costuma sofrer muito, tanto com seu processo de tradução, que é um processo definido pelo historiador Hall, que é um conceito definido como essa nova identidade de si. Então, ele mescla entre a cultura, os costumes do país de origem, junto com as culturas e costumes dos países de destino. E então ele não consegue ter realmente, essas comunidades não têm de verdade uma identidade concreta, porque de um lado eles são atacados por não serem tão do país de origem, mas também são atacados por não pertencerem, às vezes, ao país de destino. Então, essa espécie de tradução de suas identidades para esse novo país, que costuma ser muito emblemática, muito questionada. Então, eles também sofrem tanto com isso, mas também quanto com os desafios sociais e políticos, às vezes de não terem a sua cidadania e a sua nacionalidade francesa reconhecida como parte da comunidade. Então, mesmo que muitas vezes, essa comunidade às vezes se gabe de ser um país multicultural, aberto, avançado, acolhedor ao longo de sua história, eles costumam ser muito conservadores, a principal parcela da sociedade costuma ser muito conservadora em relação a como vai lidar com a comunidade francesa e essa manutenção do status, principalmente. Então, isso mostra muito como a identidade francesa, tanto do próprio país, quanto de comunidades e certos grupos sociais internos, tem se tornado um grande motivo de debate e disputas internas em relação ao que é a identidade do país, o que é a identidade do francês, o que é a identidade deles, de como eu sou, quem eu sou. E é nesse sentido que essa pesquisa ela está buscando analisar, investigar tanto esse debate de 1998, quanto a questão também de como isso tem gerado consequências até os dias atuais, como a gente sabe, com a Copa do Mundo de 2018, que também foi vencida, tendo o Mbappé, principalmente, como um forte nome, sendo ele descendente de primeira geração de um argeliano. Então, essa pesquisa ela busca investigar de verdade essa questão da identidade francesa em si, mas também de como ela tem sido debatida em muitos âmbitos da sociedade, em muitos setores. Muito obrigada.